né? Eles falam, porque as crianças que estudam nas escolas militares, elas são mais disciplinadas, mais obedientes, elas respeitam mais, algo que às vezes não é visto em outras escolas, porque os adolescentes daquelas outras escolas, de escolas públicas, eles respondem, eles fazem o que eles querem, eles têm muita liberdade. Vamos lá, vamos focar nesse assunto da disciplina. Que disciplina é essa que se ensina na escola militar? Ela é boa para os nossos jovens, para os nossos alunos, professora Mariana? Olha, eu não posso avaliar se ela é boa para os nossos jovens e para os nossos alunos, porque não é a minha área. O que eu posso dizer é que ela é excelente para as Forças Armadas, ela é excelente para as escolas no âmbito do Ministério da Defesa e no âmbito das forças. Agora, quando a gente está tratando do âmbito civil, está tratando da administração pública federal, está tratando de órgãos civis da República e do Estado Democrático de Direito, a gente tem que lembrar que quando a gente trabalha com a noção de disciplina e de hierarquia militares, a gente está trabalhando com uma outra noção, que é uma noção de cadeia de comando. E aí, inclusive para a noção de gestão, é complicado a gente trazer essa noção de cadeia de comando para o âmbito civil. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com a tomada de decisão no âmbito civil, no âmbito das instituições civis, a gente está trabalhando com um tomador de decisão que vai receber vários subsídios, várias opiniões dos grupos de pressão, dos grupos de apoio, e vai tomar essa decisão. Quando a gente está trabalhando com uma cadeia de comando, a decisão é de cima para baixo. E aí é aquela célebre frase, um manda, outro obedece. E isso atrapalha muito a gestão pública no âmbito da educação. A educação, ela é algo mais fluido, ela precisa de troca de perspectivas, ela não pode trabalhar como se o país estivesse em guerra. O país não está em guerra. Então, a educação, ela precisa ser trabalhada no âmbito civil, não no âmbito militar. Em alguns casos, a educação militar funciona. E aí, esses casos vão estar dentro dos colégios militares das forças. Mas trazer esse modelo para a educação civil é um equívoco, inclusive, no que diz respeito à alocação de recursos militares, que poderiam estar muito mais bem alocados dentro das forças. A professora Catarina pode dizer qual é o impacto disso na educação das crianças? Que obediência é essa? E que disciplina é essa nas escolas cívico-militares e nas escolas militares? E isso é bom para os jovens brasileiros, professora Catarina? Então, Fabiola, veja, né? Eu acho que a Mariana já trouxe aí alguns elementos. Veja, a gente está trabalhando com uma noção de disciplina que é a questão da obediência, né? No âmbito civil, disciplina tem a ver com essa capacidade da gente estabelecer normas comuns, né? Inclusive de poder alterar essas normas, da gente respeitar o outro, né? Saber conviver coletivamente, respeitando as diferentes perspectivas, e isso se dá obrigatoriamente com debates, com construções coletivas. Não tem a ver com que alguém mande e eu obedeça. A gente faz essa construção conjunta. O respeito não tem a ver com obedecer o que alguém mandou. O respeito tem a ver, por exemplo, eu não mato uma pessoa não é porque eu serei punida, mas porque eu tenho respeito à vida dessa pessoa. Eu não vou ter ações machistas, racistas, discriminatórias, não é porque alguém vai me punir. A lei, quer dizer, a punição existe para disciplinar essa lógica de que eu não posso fazer o que eu quero. Mas o grande avanço da sociedade é quando isso se dê porque nós respeitamos uns aos outros, né? A lógica da escola é esse espaço. A escola, muitos autores, né, vão dizer, a escola é o espaço público comum onde as diferenças se encontram e a gente se educa nas diferenças. Então, essa disciplina que a gente fala no ambiente escolar é exatamente o que leva a respeitarmos e nos educarmos nessa diferença e não na obediência ao que alguém mandou. Eu não posso obedecer ou ficar quieto em sala de aula ou transformar a escola nesse espaço que mais parece aquelas normativas ou funcionamento de um quartel, porque eu tenho alguém armado lá ou que tem alguém que é militar me dizendo que eu tenho que fazer isso. A gente precisa ter espaços de sala de aula em que todo mundo possa dialogar e todo mundo possa se ouvir, respeitar professores e professoras, mas respeitar uns aos outros, né? Quando a gente aprende a respeitar uns aos outros, a gente vai respeitar também os professores e as professoras.
Porque, na verdade, quando a gente vai na lógica de que se obedece, né, a hierarquia tem a ver com obediência, eu vou aprender a esse respeito a uma perspectiva, e não as diferentes perspectivas, e não aquilo que é diverso. A gente tem muitos casos, né, de problemas nessas escolas, porque, na verdade, os militares, né, estão dentro da escola, e é o que eles sabem fazer, porque é o que eles foram formados para fazer, para que as crianças batam continência, e os adolescentes, para que elas ajam, né, tenham ações parecidas com soldados, e a escola pareceria mais com quartel. A questão é que as crianças não são soldados e a escola não é quartel, e nem pode ser. Né? Então, a gente vai olhar para os manuais, por exemplo, dessas escolas, que vai dizer que esses estudantes não podem correr, não pode sentar no chão, não pode manifestar carinho uns pelos outros, não pode ter jogos, nem figurinhas, nem álbuns de figurinhas. Parece que as crianças, que não pode ser naquela escola aquilo que os fazem crianças, jovens e adolescentes. Isso não é saudável para o desenvolvimento da sociedade. Não é saudável para o processo de formação que eu tenha uma perspectiva de obediência e não de construção de diálogo, né? Se isso é importante dentro das forças, a escola é outro espaço. A escola é o espaço de inclusive quem está nas forças, de educar inclusive quem está nas forças, mas não só quem está lá. Não pode ser um espaço de que o cabelo é único, de que a roupa é única, de que o comportamento é único. Não, porque senão ela deixa de ser escola, ela deixa de ser esse espaço em que as diferenças precisam ser celebradas e usadas para o nosso processo de formação. Então, não há benefícios em trazer para os processos educativos os princípios que são da área de segurança, porque são princípios opostos aos princípios da área de educação, e os resultados dessa formação também não poderá ser benéfico para a nossa sociedade, como a gente tem observado aí, e as violências e violações decorrentes da implementação desses princípios no âmbito das nossas escolas. Muito, muito claro, professora Catarina, muito interessante, né? Não há benefícios em trazer esses princípios, essa essência do militarismo, que é um pouco também do que disse a professora Maria.